Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja, muito bem. Vamos começar a nossa aula de história? Então vamos lá. Mas antes de começar, eu quero saber de vocês, hein? Quem são os alunos que assistiram aos vídeos que eu enviei para vocês na semana passada, na nossa última aula? Eu enviei alguns vídeos e pedi para que vocês assistissem eles com muito carinho. Parabéns, viu? Para os alunos que assistiram e que hoje a gente vai fazer o quê? Vai mergulhar no conteúdo, vai aprofundar no conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Era Vargas. Primeira coisa que vocês precisam saber quando a gente fala sobre Era Vargas. Foi um período que durou 15 anos na história do Brasil. O fim da Era Vargas não quer dizer o fim de Vargas, o fim de Getúlio Vargas, tá bom? Quando a Era Vargas acabou, depois de 5 anos, Getúlio Vargas voltou a ser presidente do país. Então muita gente confunde aí, acha que quando acabou a Era Vargas, o Getúlio já tinha morrido, né? Porque ele se suicidou, mas a gente vai falar isso aí mais pra frente. Mas as pessoas confundem, como ele se suicidou, acham que ele morreu, acabou a Era Vargas e pronto. Não, depois de 5 anos, ele voltou ainda a ser presidente do país, tá bom? Então, durou 15 anos a Era Vargas, em 1930 a 1945. Primeira coisa que a gente precisa fazer é saber como que era a personalidade de Getúlio Vargas. Então eu coloquei aqui 2 tópicos de como ele era, né? Primeira coisa, ele era calculista. Então ele era um homem muito esperto. Segunda coisa, ele amava o poder. Então ele gostava muito do poder. E sempre que ele estava perto de perder o poder, de ter que entregar o poder para outra pessoa, ele metia um golpe de estado para continuar firme e forte no poder. Tanto ele era tão perspicaz, ele era tão manipulador e calculista, que ele conseguiu ficar 15 anos no poder. Para vocês terem uma noção, o quanto que Getúlio Vargas amava o poder é que até o ato dele tirar a própria vida, né, que foi o suicídio dele, foi um ato pensado, foi um ato calculado e tinha um objetivo por trás daquilo. Ele não tirou a própria vida dele por nada, sem pensar, à toa, não. Tinha um objetivo por trás, né? Então, só para vocês terem uma noção, o tanto que ele amava o poder, né? E depois que a Era Vargas terminou, ele ainda foi eleito a senador e depois, posteriormente, ele foi presidente do Brasil novamente. Vargas ficou presente na política desde 1930 até a sua morte em 54. Então foi, muitos anos, né? Então vamos para o contexto histórico. Bom, o que estava acontecendo no país e no mundo nos anos 20, antes de Getúlio Vargas assumir o poder? Primeira coisa, o fim da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela deu início em 1914 e foi até 1918. Então a Europa estava devastada, estava num cenário de destruição total. Não bastasse isso, ela também estava lidando com a crise de 1929. Não só ela, mas o mundo todo. O Brasil também. Essa crise de 1929 nada mais é que a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, afetou o mundo inteiro. No Brasil, estava acontecendo o quê? A República Oligárquica, 1894 a 1930. Então, nada mais é, né, que um sistema político corrupto, que tinha muitas fraudes, mais basicamente Minas Gerais e São Paulo, lá no Café com Leite, que eu creio que você já deve ter ouvido falar, revezando o poder entre eles. Ou seja, eles escolhiam uma pessoa para ser o presidente, né, do país, uma pessoa de São Paulo, e assim que o mandato acabasse, eles escolhiam uma pessoa de Minas Gerais para ser
o presidente do país. Então, era um acordo entre os dois estados, né? Minas Gerais e São Paulo. Então, acabava o mandato de um, começava o mandato do outro estado. E assim por diante. E isso desencadeou uma revolta muito grande nas pessoas, na sociedade, porque eles não tinham o direito do voto, eles não tinham como participar da política. Não tinha como, eram os dois estados que se revezavam entre eles. Então, nesse período, começou a ter muitas revoltas no Brasil, né? O povo estava totalmente insatisfeitos e começaram as revoltas. Uma delas foi o movimentos operários, onde os trabalhadores começaram a protestar, né? A pedir direitos básicos que eles não tinham. A Semana da Arte Moderna também aconteceu, onde muitos artistas pintaram quadros para questionar e levar o povo a pensar o que é ser brasileiro de verdade. Pô, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui no Brasil. Então até a arte entrou aí nessas revoltas. Teve também a criação do Partido Comunista aqui no Brasil, né, em 1922, e também teve a Revolta dos Tenentes, ou seja, estava todo mundo insatisfeito. Então, só lembrando, gente, vamos voltar um pouquinho. Teve a Primeira Guerra Mundial, né? Teve o fim lá da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos começou a investir um valor para tentar ajudar a Europa a se reerguer. Mas as pessoas estavam muito desiludidas, as pessoas estavam desiludidas com o liberalismo, com a democracia e estava tendo as sessões de ideologias totalitárias. Então foi aí que começou a nascer o quê? O nazismo, o fascismo, todos nascendo aí neste período. Então os estados estavam revoltados com esse revezamento de Minas Gerais e São Paulo. O Washington Luiz, ele rompeu com a política do café com leite, né? Porque ele tinha sido eleito, ele era o presidente e pelos paulistas, porque ele era de São Paulo, e assim que terminasse o mandato dele, ele deveria eleger, né, indicar alguém de Minas Gerais. Só que isso não aconteceu. Quando o mandato dele acabou, em vez dele indicar alguém de Minas Gerais, ele indicou alguém de São Paulo, mas ele também era de São Paulo. Então, Minas Gerais, que tinha um acordo com São Paulo, ficou pistola, ficou muito chateado, nervosos, porque era para ele ter indicado alguém aqui de Minas Gerais. Então, Minas Gerais, que não é boba nem nada, se aliou ao Rio Grande do Sul. E os dois estados indicaram para presidente Getúlio Vargas e como vice-presidente João Pessoa. Então, Minas Gerais e Rio Grande do Sul indicaram Getúlio Vargas para ser presidente e João Pessoa vice-presidente. E aí Getúlio Vargas começou a prometer tudo que o povo queria. Começou a prometer um mundo para todo mundo. Então Getúlio Vargas começou a prometer tudo que as pessoas queriam na época, né? Que foi a anistia. Ele prometeu a anistia para os militares que tinham se revoltado anos antes, direitos trabalhistas para as pessoas e também ele ia mudar a forma, né, política, a forma das eleições, então a reforma eleitoral que ele também prometeu para as pessoas. Mesmo prometendo isso tudo, não foi suficiente e ele perdeu as eleições. O Júlio Prestes venceu e foi eleito a presidente.
Só lembrando que foi uma eleição corrupta de ambos os lados, tanto do lado de Júlio Prestes quanto de Getúlio Vargas. Assim, após isso, João Pessoa, do nada, simplesmente do nada, ele foi assassinado. Mas por um motivo totalmente pessoal. Parece que uma disputa aí de terra, coisa pessoal dele, da vida pessoal dele, não tinha nada a ver com política. Ele simplesmente foi assassinado. Mas Getúlio Vargas, que é muito calculista, o que a gente viu no começo? Que ele é muito esperto, que ele é muito calculista e que ele ama o poder. Ele, claro, que ia se aproveitar da situação. Então ele e seus amiguinhos, seus comparsas, seus aliados aproveitaram da situação. Então Getúlio Vargas viu uma oportunidade para assumir o poder. Então ele começou a falar que João Pessoa, ele foi um crime político, né? Alguém mandou, alguém da política, alguém ali do presidente ali, daquele povo, mandou matar João Pessoa. E ele começou a falar, né, para todo mundo ouvir, que mataram João Pessoa, que absurdo, indo contra a oposição, chega de oligarquia. E as pessoas começaram a dar ouvido para ele. Então Getúlio Vargas viu aí a oportunidade de dar um golpe, né, no Estado. E o que fizeram? Reuniu todo aquele pessoal como aliado dele e partiram para o Rio de Janeiro para tomar o poder, né? E foi muita gente com ele conseguiu convencer muitas pessoas e foram. E a coisa ficou tão feia porque começaram a brigar, começaram a ter revoltas, começaram a brigar mesmo de verdade e os militares ficaram com tanto medo de aquilo piorar, de acabar virando uma guerra civil porque a coisa estava feia, que tiraram Júlio Prestes do poder e colocaram quem? Getúlio Vargas. Basicamente, essa foi a Revolução de 1930, né? A Revolução que foi o quê? O golpe de Estado. Tiraram Júlio Prestes do poder, né, da presidência e colocaram Getúlio Vargas. Então, na época das eleições de Getúlio Vargas, ele prometeu tudo para todo mundo, né? Prometeu direitos trabalhistas para as pessoas, prometeu o voto secreto, prometeu investir na indústria, e com isso ele obteve o apoio de muitas pessoas. E ele queria o quê? Ser amado por todo mundo. Ele queria dar aquela impressão que Getúlio Vargas é do povão, né? Que o Getúlio Vargas ama o povão. E a chegada de Vargas no poder não significa que a maioria da população ganhou participação na política. Muito pelo contrário, porque o próprio Getúlio Vargas instaurou uma ditadura, né? Então a Revolução de 1930, anota isso aí, não significou a chegada do povo ao poder, nem mudanças radicais. Até porque eu vou lembrar vocês o que a gente discutiu lá no comecinho da aula, que o Getúlio Vargas, ele ama o poder. Então, assim, ele fazia isso pro pessoal o quê? Gostar dele, achar que ele era bonzinho, que ele era muito, né, um presidente, nossa, maravilhoso, mas ele não ia fazer nada de radical, não ia mudar muita coisa, porque ele queria ficar no poder. Tanto é que ele conseguiu, por 15 anos, ficar no poder. Então, o povo não conseguiu chegar ao que eles queriam desde o começo. Na próxima aula, a gente vai ver as 3 fases da Era Vargas, que foi o governo provisório, o governo constitucional e a ditadura, que foi o Estado Novo. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre isso. Não percam. Tchau! Então, bora lá para a atividade de hoje? Olha o que vocês vão ter que fazer. Um lapbook. É uma atividade muito interessante, é uma atividade muito legal que vocês vão gostar muito de fazer e vão aprender, tá bom? Então a gente vai fazer com o tema Era Vargas. Claro que vocês vão fazer
conforme a criatividade de vocês. Eu quero que vocês soltem essa criatividade e façam um trabalho de excelência, ó, maravilhoso, tá? Lembrando que na hora de tirar a foto e me enviar, eu não quero a foto somente do Lapbook. Eu quero uma foto de vocês, eu vou ter 2 fotos. Uma do Lapbook e outra você, seu rostinho e o Lapbook. Tá bom? Então, eu só vou colocar quem fez a pessoa aqui, ó, tirar a fotinha junto com o Lapbook, o rostinho. Porque se você fez, você vai ter que mostrar, né, gente? Tá bom? Soltem a criatividade de vocês, tá bom? Eu quero ver trabalhos maravilhosos, beleza?